Olá, sejam bem-vindos ao canal Olhar 2.0. Aqui você aprende técnicas, aprende o meu método de como faturar de 5 a 10 mil reais por mês trabalhando com criações de artes gráficas ou digitais e o melhor, aí no conforto de sua casa. Nessa aula de hoje em especial eu quero falar sobre orçamento profissional, sobre precificação, sobre como que você vai ganhar dinheiro de verdade com o orçamento correto, com o orçamento profissional, um orçamento que impacta seu cliente. Mas antes de eu entrar efetivamente no tema da aula de hoje, se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou Adenilson Albuquerque, eu sou design gráfico e digital assim como você. E eu sou o criador da empresa Soluções em Marketing Limitada, uma agência de marketing digital e também fundador aqui do canal Olhar 2.0, onde eu ensino técnicas, eu ensino o meu método, aquilo que tem me ajudado a alavancar o faturamento, ganhando dinheiro de verdade com as criações de artes gráficas ou digitais que eu faço aqui no meu home office, aqui no conforto da minha casa. E eu te convido a estar presente sempre nas minhas aulas, onde eu sempre procuro trazer um conteúdo relevante que possa te ajudar a você alavancar também o seu faturamento. Eu provei que é possível. Teve um dia lá atrás na minha vida que eu pensava, como que um dia eu vou conseguir ter um bom cliente? Como que um dia eu vou conseguir fazer uma arte que seja valorizada pelos meus clientes? E hoje eu conquistei isso. Então agora eu estou tirando isso de dentro de mim, fazendo praticamente um download mental, onde eu estou colocando na mesa tudo aquilo que eu aprendi. Eu já estou há mais de 20 anos trabalhando na área de marketing e agora focado no digital, focado naquilo que realmente é minha paixão, aquilo que me move, aquilo que me leva para o próximo nível. Por isso que eu estou tão entusiasmado, tão feliz, querendo compartilhar esse conhecimento, compartilhar todo esse método que eu desenvolvi aqui para o meu negócio. Mas vamos então para a nossa aula de hoje, que é sobre o que? Precificação e orçamento profissional. Adenilson, eu não sei o que é precificação. Calma. A partir de agora eu vou começar a compartilhar minha tela e eu vou começar a apresentar para vocês cada ponto, para que você possa aprender nessa aula de hoje o que é e como precificar e como fazer, como chegar a ter um orçamento profissional para entregar para o seu cliente. E eu te convido a ficar até o fim dessa aula, porque com certeza, se você tomar nota de tudo aquilo que eu passar para você hoje e começar a colocar em prática, de verdade, você vai começar a fechar orçamentos que você ainda não fechou. E aí, como eu estou falando de você tomar nota, aqui vai a minha primeira dica de hoje, antes de eu começar a compartilhar a minha tela. Pegue papel e caneta, ou pegue aí no seu computador, pegue um bloco de anotações, eu não sei, mas comece a anotar. Deixa eu te falar uma coisa que eu sempre comento para o pessoal que está aqui no Olhar 2.0, que funciona muito bem para nós que somos designers. Nós somos bombardeados de informação, nós recebemos muitas informações e aí às vezes a gente não consegue gravar todas elas, é impossível, é humanamente impossível gravar tudo aquilo que nos passam, aquilo que nos ensinam. Então qual foi a técnica que o Adenilson ele desenvolveu para que eu possa ter um aproveitamento melhor das informações que chegam até mim, aquelas informações que eu não quero jogar fora, aquelas informações que eu acho super relevantes e que eu quero guardar para o meu negócio. O que eu faço? Eu pego um papel e caneta, num caderno que eu tenho e começo a tomar nota de tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que são pontos, às vezes pontos cegos que eu não tinha percebido, são pontos que eu não tinha notado porque nunca ninguém tinha me falado. Então tem vários itens, vários tópicos que eu destaco ali no meu caderno e frequentemente eu estou dando uma olhada naquilo que eu posso fazer para o meu cliente. Outro dia eu estava criando uma logo para um cliente e lembrei de algo que eu tinha visto, fui lá, corri no meu caderno, pronto, já trouxe aquela ideia para dentro da criação e foi fantástico. Então, pegue papel e caneta, tome nota daquilo que eu vou passar hoje, eu vou passar aqui bem com calma, passo a passo, eu quero que você anote tudo. Se você ficar com dúvida, eu já quero desde já te convidar a você se inscrever no YouTube, no canal Olhar 2.0, você ir lá no Instagram, Olhar 2.0, estou sempre colocando conteúdos relevantes lá também. Eu quero te convidar a você participar. O seu comentário é muito importante para essa aula, quanto mais comentários eu recebo, mais conteúdo eu posso criar para vocês. Melhor pode ser os próximos conteúdos, porque a sua dúvida tende a ser a dúvida de muitas pessoas. Então, às vezes, você, mas eu não vou mandar uma pergunta para o Adenilson porque ele nem vai responder, ele nem vai olhar. Não, eu vou sim. Porque todas as perguntas que chegam aqui no YouTube, por exemplo,
e no Instagram, sou eu que olho. Então eu não tenho pessoas olhando isso para mim, não. Eu gosto de ver isso, eu gosto de fazer isso pessoalmente. Eu tenho minha equipe, tenho o pessoal que trabalha para mim em várias situações aqui na empresa, mas isso especificamente sou eu que gosto de fazer. Eu gosto de entrar lá, olhar as perguntas, responder cada um de vocês com muito carinho, com muita atenção, porque eu sei como é difícil quem está começando, eu sei como é difícil quem não sabe ainda como vender. Então vamos lá. Precificação. Que palavrinha é essa? Tome nota aí, precificação. Eu vou compartilhar aqui com vocês o que é precificação. É o processo de definição do valor monetário a ser cobrado do seu cliente por um produto, mercadoria ou serviço. O que significa isso traduzindo para nós que somos designers gráficos ou digitais? Significa que a precificação é nós acertarmos, nós termos um preço, um valor monetário que o cliente entenda como justo para que nós possamos cobrar dele aquele valor, ele possa nos pagar e nós entregamos um serviço para ele. Aqui está falando nessa definição sobre valor monetário a ser cobrado do seu cliente por um produto, mercadoria ou serviço. Para nós designers é serviço. Então, quando você presta um serviço, você precisa montar um orçamento e passar um preço para ele. Agora olha que interessante que tem pessoas aí passando o preço errado. Tem pessoas que nem sabem quanto vão cobrar. Eu já recebi comentários aqui no Olhar 2.0 de pessoas me perguntando: Adenilson, como que eu posso cobrar? Quanto que eu cobro para fazer esse serviço? Gente, se você seguir os passos que eu vou te dar nessa aula, certeza, acabaram as suas dúvidas sobre precificação. Por quê? Porque são passos básicos, são passos que se você seguir eles à risca, um por um, analisar um por um, pronto, está resolvido o seu problema, porque você vai saber quanto cobrar de forma justa. Inclusive nós vamos falar sobre a palavra justa hoje, que você tem que ser justo com o seu cliente, você tem que ser justo no seu orçamento. Isso já vai te levar para um outro nível de você atender o seu cliente de uma forma muito mais transparente e realmente justa. Então, precificação, nessa nossa introdução, nesse nosso resumo inicial, nós podemos dizer que precificação nada mais é do que colocar o preço nos nossos serviços. Então, vamos agora colocar o preço certo, vamos colocar um preço justo nos nossos serviços. Primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês, o porquê que é importante você precificar. Porque de nada adianta você... eu vou colocar um preço, vou precificar por R$100. R$100 o quê? R$100 de que forma? Não pode ser vago. Tem que ter um porquê. Você precisa saber o quão importante é precificar. Você sabe como é importante precificar e por que é importante precificar? Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês, que você vai entender bem a importância de ter o preço correto. Um carro que leva 2 pessoas custa 10 vezes mais que um carro que leva 5 pessoas. Aí você vai dizer assim, não, mas tem alguma coisa errada? E o pior, esse carro que só leva 2 pessoas, ele não anda em qualquer tipo de chão, ele anda só em asfalto, e muito bom. E o outro carro que anda em estrada de chão, estrada com pedra, estrada com buraco, lombada, asfalto bom, asfalto ruim, esse outro carro que custa 10 vezes menos, esse outro carro, além de levar 5 pessoas e e andar nessas estradas todas, ainda leva carga. Aí você vai dizer assim, não, tem coisa errada. Não pode um carro que não anda em qualquer lugar, não leva 5 pessoas, não leva carga, custar 10 vezes mais. Sim, existe. É possível. Por quê? Porque eu estou falando de uma Lamborghini e estou falando de um Fiat, uma caminhonete da Fiat. Vamos colocar aqui preços que eu imagino que deve estar nessa faixa. Por quê? Eu não sou especialista de veículos, mas um Fiat, uma caminhonete da Fiat custa lá 650 mil. E aí essa Lamborghini custa lá 1,5 milhão, 10 vezes mais. Então olha bem a diferença de 150 mil para 1,5 milhão. São 10 vezes mais ou 10 vezes menos conforme o lado que você está analisando. Mas o que eu quero trazer para você como informação nessa história toda dos carros? Porque quando você precifica, quando você coloca preço no seu serviço, por mais que ele seja um serviço menor, que só leve 2 pessoas, que não ande em qualquer estrada, mas ele tem um valor agregado muito maior em outro setor, em outro ponto, em outro item que eu não citei aqui. Quando eu falei para você que se trata de uma caminhonete da Fiat, se trata de uma Lamborghini, você pensou aí rapidamente, opa, mas aí vale 10 vezes mais.
Só que no primeiro momento não vale. Quando eu digo para você que leva menos pessoas, não leva carga e não pode andar em qualquer lugar, qualquer tipo de pavimento. Quando eu coloco limitações, esse carro se torna muito caro. A precificação dele de 10 vezes mais está errada num primeiro momento, num primeiro olhar. Mas aí, por que é importante você saber como precificar? Exatamente para evitar isso. Porque a Lamborghini, quando vai fazer a venda do veículo, ela usa estratégias profissionais para dizer tudo que o carro possui e por que ele vale 10 vezes mais que o Fiat. Por que ele justifica aquele valor que está sendo cobrado. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre você valorizar o seu serviço. E eu não estou dizendo que você deve vender Lamborghini. Não, você pode vender Fiat, está tudo certo. Eu por muito tempo vendi produtos de entrada, produtos com valor agregado menor, e depois eu fui aprendendo a trabalhar com produtos melhores, com valores agregados maiores, mas isso é uma questão de tempo, de método. Eu desenvolvi um método para isso. Eu criei um método baseado num tripé, que é o que vender, para quem vender e como vender. Quando você aprende esses 3 pilares que formam esse tripé, para mim, do olhar 2.0, simplesmente você deixa de vender Fiat de 150 e passa a vender Lamborghini de 1,5 milhão. Essa é a verdade, essa é a real situação de um design digital quando tem contato com o olhar 2.0 nesse tripé, nesses 3 pilares. Então, por que é importante precificar? E agora eu vou entrar aqui em alguns pontos que eu destaquei, vou trazer na tela para você o primeiro ponto. Por que é importante precificação? Primeiro, preço certo gera autoridade. A partir do momento que você, design gráfico digital, aprende que o preço certo gera autoridade para o seu negócio, você está com um ponto à frente dos demais concorrentes da sua área. Por quê? Porque a autoridade ela é construída de várias formas, por vários pontos. Mas quando você entrega um orçamento para o seu cliente certo, correto naquilo que você está precificando, você simplesmente gera autoridade para ele. Ele vai olhar para o seu orçamento, vai perceber nesse orçamento que por trás dele existe um profissional, que por trás dele tem alguém com autoridade que está colocando o preço correto, de uma forma correta, de uma forma bem colocada, aonde ele vai ter mais confiança e com certeza ele vai fechar esse orçamento com você. Então, esse primeiro ponto, por que é importante a precificação? Você tendo o preço certo nos seus orçamentos, você gera autoridade. E se você pretende faturar de 5 a 10 mil reais por mês, não tenha dúvidas que todos esses pontos que eu estou trazendo nessa aula, falando de precificação e orçamento profissional, são importantíssimos para você decolar em faturamento, para você avançar ao próximo nível de faturamento com as suas criações de artes gráficas ou digitais. Não importando se você tem experiência na área ou não, desde que você siga todos os passos que eu estou te dando aqui. Siga os passos, siga o GPS, você não vai se perder, você não vai se dar mal e você vai lucrar muito alto com os seus trabalhos. E isso nos leva para o segundo passo. O segundo passo de por que é importante precificação é que preço justo gera fidelidade. Quanto mais justo for, quanto mais honesto for, quanto mais transparente for o orçamento, mais fidelidade seu cliente vai ter com você e seus futuros serviços que você vai fazer para ele. Olha só o que eu estou falando. Você entrega um preço justo para ele. Você entrega um preço que ele vai olhar assim, não, realmente, por tudo isso que ele está fazendo, esse preço é justo. Esse preço aqui é o que ele merece receber. Justo é merecimento. O cliente tem que olhar para o teu orçamento e dizer assim, o João, a Maria, a Silvana, o Rodrigo, o Rafael, eles têm um preço justo e por isso eu vou ser fiel a eles. Por isso eu vou colocar mais serviços para eles fazerem, porque eles são justos naquilo que eles fazem, naquilo que eles transferem para a gente como cliente. Então essa tem que ser a mensagem, essa tem que ser a visão que o seu cliente recebe de você quando você entrega esse orçamento. Por isso você está nessa aula e que bom que você está aqui hoje. Sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiada de vocês estarem aqui nessa aula hoje, ouvindo isso, podendo pegar essa experiência do Adenilson, aqui há mais de 2 décadas trabalhando com marketing e hoje trazendo essa aula para vocês de precificação. Vamos para o terceiro ponto, por que é importante precificar? O preço baixo gera falência. Adenilson, mas você está falando de prosperidade, de vender, de crescimento, agora vem me falar de falência? Sim. Você pode falir se você tiver o preço muito baixo.
Eu falei de preço justo, falei de preço certo, correto, e agora eu estou falando de preço baixo. E design que faz vendas com preços muito abaixo daquilo que deveria ser ou abaixo do mercado, estão decretando a sua falência a curto, médio ou longo prazo. Mas estão decretando a sua falência, porque não tem como resistir no mercado se você continuar vendendo com preço baixo. Simplesmente você não vai dar conta de atender a demanda que você vai ter. Você vai trabalhar que nem um louco de manhã, tarde, noite, madrugada, para chegar ao final do mês e ganhar o quê? Um pequeno valor que poderia ser muito maior, poderia ser 10, 15, 20 vezes maior. Então, errar no preço para baixo é decretar falência. Agora, no outro lado da moeda, nós temos o quarto passo, que é o quê? Preço alto pode gerar uma única venda. E esse é um outro risco. Se você colocar o preço muito alto, você tende a ter uma venda. Porque você vai acabar encontrando no decorrer do caminho um louco que te pague por aquilo que você está pedindo. Mas apenas um, talvez dois, não sei se dois. Vai ser muito difícil você ter clientes fiéis a você. Então o preço muito alto te leva a ter apenas uma venda e automaticamente você também vai quebrar, você também vai falir, porque ninguém vive de uma única venda. Aí você está se perguntando, mas Adenilson, como que eu posso precificar? Você está falando de quão importante é, mas e como eu posso precificar? Calma, já vamos entrar nesse ponto. Você percebeu o quão importante é. Agora eu vou te levar a responder essa pergunta que está na tua cabeça agora nesse momento. Como? Como que eu faço para acertar? Como eu faço para não cair nessas armadilhas? E eu agora novamente coloquei alguns pontos que eu quero que você vá tomando nota. Eu espero que você esteja anotando tudo que eu estou falando nessa aula, porque é muito importante para você gravar, você anotar as dicas que eu estou trazendo aí. Então vamos lá. Como precificar? O primeiro ponto chave para você aprender a precificar de forma correta é você avaliar a condição de tempo, o fator tempo. Adenilson, como assim o fator tempo? Porque o seu tempo, aquilo que você faz, tem um custo. A sua hora de trabalho tem um valor. A sua hora de trabalho tem um custo que você deve inserir isso no seu cronograma de precificação, na sua tabela de precificação, que você vai ver nessa aula ainda. Eu vou te trazer uma tabela nessa aula completa para você colocar tudo direitinho na ponta do lápis, deixar tudo anotado aí no seu caderno de anotações, porque essa aula está te direcionando para você alcançar faturamentos acima de R$5.000 por mês, passar de R$10.000 por mês. Por isso estou aqui, por isso o Olhar 2.0 está aqui, para te levar, para te conduzir a você alcançar valores que você ainda não faturou. Por isso que cada ponto, cada item dessa aula hoje sobre precificação, sobre orçamento profissional, tudo isso hoje vai acumular conhecimento aí no seu negócio. Tudo isso é para incrementar o seu negócio em termos de conhecimento daquilo que você está aprendendo aqui no Olhar 2.0. Então, o fator tempo ele é decisivo no início de uma precificação. Quanto tempo você demora para fazer uma arte e quanto custa essa sua hora de fazer uma arte? Esse é um fator fundamental, básico, inicial, para você não errar na precificação dos seus serviços. Pense você que quanto tempo vai demorar para criar uma arte digital para um cliente. Pense você quanto tempo demora para criar uma logo para um cliente. Pense você no seu dia, quantas horas você trabalha. Pensou quantas horas você trabalha? Agora pegue essas horas, liste essas horas e coloque um valor por hora que você trabalha. E depois faça uma projeção no mês, quantas horas trabalhadas e quanto você pode faturar com esse preço que você está colocando aí. Porque tem um preço em reais, tem um preço real que o cliente vai te pagar por isso. Então, se você demora 1 hora para fazer um serviço para ele, o preço tem que ser diferente do valor cobrado de um cliente que você demorou 2 horas para fazer o trabalho. Essa matemática tem que estar muito clara para você dar o início à precificação, com um olhar recalibrado para a versão 2.0. Lembre que o Olhar 2.0 tem essa base, esse tripé, onde eu falo sempre sobre o que vender, para quem vender e como vender. Hoje nós estamos falando como vender, porque o preço é como vender. O preço é uma forma de você vender. Você tem que apresentar o preço para o cliente, e você tem que apresentar um orçamento para o cliente. Por isso é tão importante você ficar nessa aula, assistir ela, anotar tudo que eu estou passando, porque vai mudar a sua história a partir de hoje.
Anotou então quantas horas você trabalha por dia, por semana e por mês? Você agora já tem uma ideia de horas, é o primeiro ponto. O segundo fator é o fator estudo. Quanto você teve que estudar e se qualificar para executar esse serviço? Responda para você. Quanto você teve que estudar para fazer aquilo que você faz hoje? Eu, Adenilson, tive que dedicar horas e horas e horas da minha vida, do meu tempo, estudando, me qualificando. Tive que investir também dinheiro do meu bolso para comprar estudos, livros, cursos, para participar de reuniões, de workshops, de conferências, participar de muita coisa que me levasse a aumentar o meu faturamento como design gráfico e digital. E é isso que eu fiz no decorrer da minha caminhada, da minha longa jornada aí, mais de 2 décadas trabalhando com marketing. Então eu fui me qualificando, eu fui estudando, fui me aperfeiçoando. Então hoje o fator estudo para aquilo que você aplica tem que ter relevância, tem que ser importante. Por exemplo, se eu, Adenilson, eu for hoje fazer uma comida para você que está me assistindo, digamos que eu vou fazer para você uma pizza. Eu não posso te cobrar o mesmo preço, nós estamos falando de precificação, preste atenção. Eu não posso te cobrar pela pizza que eu vou fazer para você o mesmo preço de um pizzaiolo italiano formado em Nápoles, onde ele está especializado na pizza napolitana. Eu não posso cobrar. Por quê? Porque simplesmente o meu nível de estudo, o meu investimento de estudo para fazer essa pizza, ela não chega aos pés do nível desse profissional, desse chefe que estudou para isso. Não é minha área. Então, o que eu estou falando com isso? Que o preço da pizza dele tende e deve e será mais alto, esse preço mais alto do que o meu. O meu preço é mais baixo que o dele, porque eu não tenho essa autoridade toda. Ah, mas alguém pode dizer, mas Adenilson, a tua pizza é muito boa. Pode ser muito boa, mas ela não tem o conceito que tem a pizza dele. Talvez a fermentação dele é diferente, talvez a técnica dele é diferente, não sei, tem diferenças, não é igual, eu não estudei o que ele estudou, eu não frequentei a escola que ele frequentou. Então só para você entender o quão importante é você colocar na ponta do lápis tempo, agora eu estou falando de estudo. Esse é o segundo item. Não esqueça que vai ter uma tabela hoje nessa aula, onde você vai poder olhar para essa tabela e montar uma tabela aí no teu caderno, para te ajudar a precificar. Vamos para o terceiro ponto? O terceiro fator é energia. Quanta energia você gasta em 1 hora de trabalho? Você já parou para pensar que o consumo de energia elétrico de uma lâmpada, tem os luminares aqui iluminando o meu estúdio de gravação aqui no meu home office. Tenho luz, tenho 3 pontos de luz aqui que estão me iluminando. E aqui atrás tem mais 5 pontos de luz que estão iluminando. Algumas de uma cor, algumas de outra, estão todas aqui espalhadas. Cada lâmpada, cada LED ou cada lâmpada, ela tem um consumo de energia. Se eu ligar o ferro de passar roupas ou ligar o chuveiro elétrico, você entende que o consumo de energia dele é muito maior que de uma lâmpada que está iluminando aqui na minha frente, do que essa lâmpada. Porque cada eletrodoméstico, cada equipamento eletrônico ou elétrico, ele consome de forma diferente do outro energia. Assim somos nós. Nós temos que colocar energia para fazer uma arte, criar alguma coisa para um cliente. Você concorda comigo que criar um post para o Instagram gasta menos energia do que criar uma logo para um cliente? Você concorda comigo? Você consegue entender essa diferença? Você criar um cartão de visitas, frente, verso, que vai ter que ir para a gráfica, tem que estar tudo certinho, alinhado, consome mais energia que criar uma capinha de Facebook? Nada contra a capa do Facebook, nada contra as artes do Instagram, não. Pelo contrário, são ótimos no faturamento da nossa empresa. Mas eu estou falando que essas artes mais rápidas e mais simples consomem menos energia nossa. Então um catálogo, eu fiz um catálogo para um cliente outro dia que deu mais de 400 páginas. Óbvio que 400 páginas me consome mais energia do que um catálogo de 20 páginas. Não tem nem dúvida. Eu fiz recentemente alguns materiais para clientes com uns mini catálogos, uns materiais de rápida entrega de 4 páginas. É óbvio que 4 páginas é 1% de 400. Então, 400 páginas me deu muito mais energia gasta para fazer essa arte para ele. Obviamente, a precificação é diferente.
É lógico que eu coloquei isso na ponta do lápis, coloquei isso nessa tabela que vou ensinar vocês a fazer hoje, para que você consiga precificar de forma correta. Então esse terceiro ponto aqui, o fator energia, ele precisa muito ser levado em consideração por você que é design gráfico digital. Porque quando você entende fator energia, vai te ajudar, vai te abrir os olhos para você entender, nossa, eu preciso colocar energia como um ponto-chave no meu negócio. É lógico, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Fazer uma arte para rede social é menos energia do que fazer uma logo. Digamos que você demore o mesmo tempo para fazer uma logo e fazer um post para rede social. Por algum motivo, você fez uma logo rápida, demorou 1 hora para fazer e demorou 1 hora para fazer um post para rede social. Hipoteticamente 1 hora, não sei, cada um tem seu time para fazer. 1 hora e 1 hora. Qual que você gastou mais energia para fazer? A logo é muito mais complexa. Então, é isso que você tem que entender. Eu quero que você saia desse ponto comigo, desse terceiro fator. Nós vamos para o próximo, vamos seguir a aula, mas eu quero que você saia daqui para frente, desse minuto para frente nessa aula, entendendo isso. Que fator energia é importante, fundamental e relevante. Vamos para a tabela agora? Vem na tela comigo. Como precificar? Olha essa tabela que eu criei. Se você quiser, e eu te aconselho a você copiar ela aí no seu caderno. É um joguinho da velha, olha ali que fácil de fazer essa tabela. Tempo, estudo e energia. São os 3 pontos que a gente acabou de ver. Então coloque ali para você tempo, estudo e energia. Aí nós vamos fazer o que agora? Eu vou trazer aqui 2 produtos que eu vendo para os meus clientes para você tomar como exemplo nessa aula de hoje. O primeiro produto que eu vendo é cartão de visitas. Então eu vou fazer um cartão de visitas para o meu cliente. Ok? Aqui é um exemplo que eu estou colocando para vocês entenderem melhor. Cartão de visitas. Esse cartão de visitas eu demorei 1 hora para fazer. Ok? Demorei 1 hora e entreguei esse cartão de visitas para o meu cliente. Aí, o nível de estudo que eu precisei para construir esse cartão de visitas, eu considero um nível básico. Por quê? Olha só design gráfico digital. Para você fazer um cartão de visitas, você colocar ele nos padrões que a gráfica vai poder imprimir depois, fazer a frente, fazer o verso. Se tem camadas de brilho, camada de verniz, você vai ter que colocar isso em destaque, seguindo as regras da gráfica e tá tudo bem. Então assim, você entendendo o básico, você estudando o básico sobre um CorelDRAW, sobre Illustrator, você já consegue criar um cartão de visitas para mandar para a gráfica, ok? Energia. Quanto de energia eu gastei? Foi leve. Consumo de energia leve, eu considero, para mim fazer um cartão de visitas. Talvez para você seja já moderado, seja médio. Para mim é leve o cartão de visitas. Então eu coloquei como leve. Quanto que eu cobro para fazer esse cartão de visitas do meu cliente? Eu cobro em torno de R$180 para fazer um cartão de visitas. Então, olha só, vamos ver a linha completa agora? Vamos ali, ó. Cartão de visitas, demorei 1 hora para fazer. Nível que eu tive de estudo, nível básico. E energia eu considero que foi leve. Eu considero que não gastei muita energia para fazer. Total que eu cobro R$180. Vamos agora para a segunda linha. Agora eu estou trazendo logo, que é um produto, é um serviço que eu vendo muito para os meus clientes. Né? Então eu gosto de fazer logo, é uma paixão que eu tenho. E meus clientes também gostam do resultado que eu entrego. Eu já gravei uma aula outro dia sobre logo, mostrando para vocês o orçamento de quanto eu cobro para fazer uma logo. Então tá aqui, logo. Tempo que eu demoro para fazer essa logo. Eu coloquei aqui mais ou menos 3 horas para criar essa logo de trabalho. Ok, 3 horas do início ao fim, finalização dela, 3 horas. Nível de estudo. Opa, aqui já não é mais nível básico. Logo é avançado. Porque olha só, design, você precisa entender de tipografia, precisa entender do símbolo, do desenho, tem que saber fazer o desenho, você tem que fazer muita pesquisa para chegar na logo, você tem que alinhar tudo isso, entender o cliente. Você precisa fazer vários passos. Você tem que saber muitos detalhes para você criar uma logo. Você tem que saber distanciamento, tem que saber alinhamento, você tem que saber tanta coisa. Você tem que saber fazer um manual depois de aplicação da marca. Muita coisa envolvida para você fazer uma logo. Como tem muito mais coisa envolvida em uma logo do que num cartão de visitas, eu considero que o nível de estudo, de aprendizagem para chegar a fazer uma logo é avançado. Já não é mais o nível básico como no cartão de visitas que a gente viu acima. E quanto de energia eu gasto para fazer essa logo? Alto. Consumo de energia alto. Por quê? Primeiro ponto e fundamental, eu tenho que estudar o meu cliente,
estudar essa empresa dele, esse negócio dele, se é que existe ou se é uma empresa futura. Porque eu pego muitos clientes que já têm empresa e que querem realmente ter uma logo para o seu negócio, e pego clientes que já têm uma logo e querem trazer ela para uma versão mais moderna, e eu pego clientes que não têm logo ainda porque não tem empresa, não tem negócio, não tem nada. Eles estão com a ideia de montar um negócio. Recentemente eu peguei um cliente, ele disse para mim: Denilson, eu quero montar uma confeitaria, tu vai ter que me ajudar a fazer uma logo. Ou melhor, eu quero criar um nome. Eu tenho uma sugestão aqui, o que tu acha? Começamos a discutir nome. Então, quando não tem nem empresa ainda, você começa a doar absoluto zero a construir essa logo. E aí você precisa gastar uma energia alta até chegar no resultado final. Então, Adenilson, vamos fazer uma conta aqui. Você cobrou 180 pelo cartão de visitas. Se uma logo você gastou 3 horas, seria 180 vezes 3? 540 reais? Nada de 540 reais. Eu cobro por uma logo 2.680 nesse nível. Por quê? Olha só agora na tela completa. O cartão de visitas foi 1 hora, básico e leve, 180. A logo, 3 horas, 3 vezes mais horas, porém não é mais estudo básico, tem que ser estudo avançado, e a energia não foi leve nem média, foi alta. Com tudo isso, eu não posso cobrar 540 por uma logo, 3 vezes os 180, porque são 3 horas e não 1 hora de serviço. Não. Você está entendendo essa tabela? Essa tabela que eu acabei de te mostrar na tela, de graça, essa tabela gratuita, vai fazer você, design gráfico digital, não errar mais na precificação. Simplesmente aplique essa tabela. Use ela todos os dias quando você for fazer um serviço para um cliente que você precise precificar para criar o orçamento para ele. Nessa aula eu estou falando sobre precificação e orçamento profissional. O que precisa ter no orçamento profissional? O preço certo, o preço justo, o preço correto. Então isso nos leva a aplicar essa tabela que eu dei para vocês agora, gratuitamente, para você relacionar esses pontos que eu citei, que eu estou te ensinando, para você conseguir colocar o preço justo. Com isso, você dispara em faturamento. Você vai chegar muito mais próximo dos 10 mil de faturamento por mês do que uma pessoa que não tem acesso a essa tabela. Simplesmente essa tabela pode mudar, revolucionar o seu negócio quando eu falo de precificação. Você está entendendo o quão importante está sendo essa aula de hoje? Precificação é coisa séria, design gráfico e digital. Precificar é acertar o alvo na mosca, é não errar nenhum tiro. Por isso você está aqui ouvindo e vendo essa aula, por isso você está aqui comigo conectado no Olhar 2.0. Eu estou aqui te entregando de forma gratuita nessa aula de hoje algo que vale ouro. E com isso, eu abro as portas e te levo para a segunda parte dessa aula, que é falar sobre o orçamento profissional. Eu acredito que agora você já está preparado para entrar no orçamento profissional. Orçamento profissional, também conhecido como orçamento dos sonhos, é aquele que seu cliente aprova sem ajuste de preços. Design gráfico e digital. Isso aqui é o sonho de todos nós profissionais dessa área. Porque você mandar um orçamento para o cliente. Eu mando para o meu cliente um orçamento de uma logo, mais de R$2.000. E ele responde: sim, Adenilson, está aprovado. Quando podemos começar a fazer, a executar esse trabalho? Essa resposta, design gráfico e digital, eu tenho aqui na minha empresa todas as semanas. Eu recebo o retorno dos meus clientes todas as semanas com orçamentos aprovados, sem ajustes. E por que isso acontece? Porque eu utilizo tudo isso que estou ensinando nessa aula para vocês. Eu utilizo essa tabela, eu aplico essa tabela que eu te entreguei gratuitamente hoje. Eu aplico todos esses pontos que eu estou falando nessa aula. Por isso que o meu faturamento já faz muito tempo que passou muitas vezes de R$10.000 por mês com criações de artes gráficas e digitais. Porque eu aplico aquilo que eu estou ensinando para vocês hoje. Você que é design gráfico digital, você tem uma chance gigante na mão de aumentar o seu faturamento com essas dicas, com tudo isso que eu estou ensinando. Então o orçamento, que eu estou chamando de orçamento dos sonhos, ele acontece quando o seu cliente não fica de choro, mimimi, querendo desconto, querendo baixar preço. Ele simplesmente diz para você: design tal, o seu preço foi aprovado.
Você vai começar a fazer o meu trabalho a partir de hoje. Você vai fazer os trabalhos de marketing para a minha empresa. Você vai criar as coisas que eu preciso aqui para o meu negócio. É isso que nós queremos ouvir. E é isso que eu estou te ensinando nessa aula. E é isso que eu quero ver de você. Os resultados vindo porque você está aplicando tudo aquilo que eu estou te ensinando. Tudo aquilo que o Olhar 2.0 está trazendo. Não esqueça que o Olhar 2.0 ele é amparado, ele é alicerçado em 3 pilares: o que vender, como vender e para quem vender. Hoje, nessa aula, eu estou falando especificamente de como vender, ou melhor, como ter um orçamento profissional para entregar para o seu cliente. Vamos então para a minha tela, que eu quero compartilhar agora como é que a gente vai construir um orçamento, que é o que você tanto está esperando para essa aula. Construir um orçamento profissional. Aqui do lado eu tenho um modelo de orçamento que eu utilizo na minha empresa, com o cabeçalho, tendo a logo da minha empresa, marketing de resultados. Lá embaixo um rodapé que tem minha foto, tem quem eu sou, meu nome, meu telefone, meus dados todos ali. Ok. No meio do orçamento, nesse miolo de orçamento, eu tenho uma primeira divisão ali que é o cliente, que é o modelo que eu estou usando aqui. Campanha, coloquei como catálogo. Controle, tem a numeração de controle meu, que é para faturamento e o número de controle dos orçamentos, e depois a data. Isso então fica como padrão para todos, eu só vou alterando realmente os dados de cada orçamento. Depois no meio tem o orçamento, e eu quero dar um zoom aqui na tela para mostrar para vocês. Orçamento. Aqui nesse caso eu estou pegando como exemplo um cliente meu, é um cliente que eu atendo todos os anos, e eu coloquei aqui como exemplo alteração do catálogo 2020, e depois tem um outro serviço que eu estou colocando como catálogo, construção do catálogo novo, né, criação do catálogo 2021. Descritivo básico de alteração no catálogo de produtos 2020, finalização em versão digital e gráfica, valor 1.890, faturamento, acerto com o cliente. No 21, que é criação, já não está mais a palavra alteração, está a palavra criação. Criação do catálogo de produtos 2021, finalização, versão digital e gráfica 2.970, orçamento válido por 30 dias. Esse aqui então é o orçamento finalizado, e eu quero te trazer algo agora na tela que vai te surpreender. Errado. Mas Adenilson, você me mostrou até agora esse orçamento e agora está me dizendo que está errado? Sim. Você precisa aprender a fazer o certo, mas é bom você olhar para o errado para você não cometer o mesmo erro. Então está aqui esse catálogo que eu considero ele de forma errada. Por quê? Olha só nesse orçamento, vou trazer de volta aqui o zoom. Alteração do catálogo. Eu não tenho muitos detalhes. O catálogo 21, que seria o novo, também não tem muitos detalhes. E isso é um erro. Nós vamos ver na sequência agora como seria uma forma correta de você escrever, colocar esse descritivo. É importante que você utilize cabeçalho e rodapé nos seus orçamentos, porque fica mais bonito, fica com mais cara de design. Além do que, nós somos designers gráficos ou digitais, então nós precisamos também mostrar algo bacana para eles. Ah, Denilson, eu posso fazer o meu orçamento em CorelDRAW, posso fazer em Illustrator, posso fazer em Photoshop, faz aonde você quiser. Eu, por uma questão prática, e eu tenho uma demanda muito grande de criar orçamentos, eu faço os meus orçamentos em Word, já tenho essa base pronta, e aí eu só altero ali o texto do meio, né, que a gente vai entrar agora na aula sobre esse descritivo do serviço, só altero esse miolo e o restante fica padrão, eu ganho muito tempo com isso. Mas você faz como você achar melhor, o importante é que esteticamente fique agradável. Vamos então construindo agora um orçamento profissional. Olha como esse aqui já mudou. Ele já tem muito mais descritivos. E é o mesmo exemplo do anterior, tá? Eu estou mantendo o mesmo exemplo. Uma solicitação de alteração do catálogo e uma criação de catálogo novo. Vamos ver os detalhes? O primeiro item, então, seria a alteração do catálogo 2020. Antes eu só estava dizendo que eu ia alterar ele. Agora não. Agora eu estou colocando alterações no catálogo de produtos 2020, sendo 2 pontos. Faça isso. Coloque ali os detalhes de tudo que você vai fazer para o seu cliente. Sendo 2 pontos. Ajuste dos códigos. Por quê? Porque nesse catálogo especificamente, o cliente sempre me pede para alterar os códigos quando muda os códigos. Então eu tenho que ajustar os códigos. Então é um serviço que tem que ser feito. Depois, troca de 2 coleções. Por quê? Porque ele me pediu que 2 das coleções que tinha no catálogo anterior, 2020, por exemplo, seriam alteradas agora no 2021. Ou 21 para 22, 22 para 23, não importa, aqui é tudo fictício, a data. Mas eu quero que você entenda que teve 2 trocas de coleções. Teve também ajuste das novas medidas dos quadros. Porque os produtos que estão nesse catálogo são obras de arte. E teve uma mudança nos tamanhos
das obras que eles produzem, desses quadros para colocar nas paredes das casas. Então, se houve ajuste nas medidas, eu tenho que alterar o número das medidas. Se a medida, por exemplo, ela é 50 por 30 centímetros, agora é 55 por 35, tem que fazer alteração. E essa alteração requer o quê? Tempo. Lembra do início da aula? Tempo. Está aqui, ó. Tudo isso aqui requer o quê? Tempo. Atualização da imagem da capa. Nossa, Denilson, mas vai ter que trocar a imagem da capa? Sim, e tem que colocar o que você vai fazer. Depois, atualização das imagens de cada coleção. Tem que alterar também, ele pediu para fazer isso, a gente vai alterar também. E vou finalizar sendo formato 1, 2 pontos, um PDF de alta qualidade, versão site/digital, para eles postarem no site e mandarem para os clientes deles. E um formato 2, PDF gráfico em alta definição, pronto para impressão. Olha só como aquele descritivo rápido anterior, agora eu estou abrindo todos os detalhes que vai conter nesse serviço de alteração do catálogo. E o segundo, como é que fica? O segundo serviço, que era catálogo, criação de um catálogo novo. Vamos lá. Catálogo 2021. Agora está aqui, ó, criação do catálogo de produtos 2021 sendo, novamente, sendo 2 pontos. Criação da estrutura em páginas. Opa, mas como assim estrutura? Tem que ter uma estrutura de páginas, tem que colocar número de páginas, colocar o título em cima, tem que montar uma estrutura. Inclusão das imagens dos produtos. Tem novos produtos agora, dessas novas linhas, dessa nova coleção, desse novo catálogo. Eu tenho que incluir as imagens. Eu tenho que descrever isso também. Também vou incluir os descritivos de cada produto, porque cada foto tem seu descritivo. E também eu vou incluir os códigos de cada produto. Eu tenho que parar e conferir numa planilha que eles vão me mandar. E também vou ter que criar 5 coleções. Vai ter como se fosse capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. São 5 coleções. Todas elas divididas nesse catálogo. Então eu estou descrevendo aqui tudo que vai dar de trabalho. Você já vai entender por que tudo isso. Inclusão das medidas nos quadros. Ah, Denilson, mas é lógico que são quadros, tem medidas. Mas eu tenho que colocar, que já que cada linha, cada coleção tem a sua medida, eu tenho que conferir uma a uma. Isso dá trabalho? Dá o quê? Gasto de tempo. Então, novamente, está descrito aqui também. Depois, edição da imagem de capa do catálogo. Eles vão me mandar uma imagem, eu tenho que editar no Photoshop, fazer uns ajustes e tal. Tem custo, tem tempo, tem energia. Depois, edição das imagens da capa de cada coleção, porque também cada coleção das 5 vai ter uma capa. Então eu preciso também editar essas fotos dessas 5 coleções. E vou finalizar, igual anteriormente, ali que eu citei acima, formato 1 e 2 e tudo certo, e o valor 2.970. O que eu quero trazer para vocês nessa construção desse novo catálogo? Olha aqui, olhando agora de uma forma geral aqui na tela, olha todo esse quadrado, a quantidade de informações que agregou. Por isso descreva todos os detalhes. Se você quer ter um orçamento profissional na mão do seu cliente, isso que você acabou de aprender nessa aula, que eu estou te ensinando aqui, sobre como você pode ter um orçamento profissional, apresentar um orçamento profissional e receber do seu cliente um sim para seu orçamento, pela aprovação do seu orçamento. E um dos pontos chaves que tem que ser colocados em prática é esse que eu acabei de ensinar. Use um descritivo completo. Olha a quantidade de informações que precisa ter. Por isso essa aula está tão detalhada, essa aula está tão bacana, colocando tudo isso que você, design gráfico digital, precisa aplicar para você ter um orçamento profissional, um orçamento dos sonhos, aquele que seu cliente não devolve, aquele que seu cliente diz assim, aprovado. E com isso você vai ultrapassar faturamentos aí de 5, 6, 7, 10 mil reais por mês, trabalhando com criações de artes gráficas digitais. Você fazendo um orçamento profissional, entregando para o seu cliente, mostrando tudo isso que você está aprendendo aqui nessa aula, olha, você não vai mais fazer orçamento básico, orçamento barato. Você vai fazer orçamento de qualidade. E isso vai te aproximar cada dia mais de você ultrapassar a barreira dos 10 mil de faturamento por mês com os seus trabalhos de criação de arte gráfica digital. Não tenha dúvidas disso. O sucesso depende do seu foco, da dedicação que você vai aplicar em tudo isso que eu estou te ensinando gratuitamente nessa aula. Tome
posse de toda essa informação, de todo esse conhecimento que eu estou despejando aqui para vocês nessa aula de hoje. É muito poderoso esse conteúdo para você que é design gráfico digital. Reassista essa aula por completo, assista lá no YouTube todas as outras aulas que eu estou falando sobre esses assuntos, de como você pode ganhar dinheiro com seus trabalhos de criação de artes gráficas ou digitais. Não importa se você é iniciante na área, o importante é fazer o básico bem feito, seguir o passo a passo, tomar nota de tudo e executar. Quando nós executamos com foco e determinação, o sucesso corre atrás de nós. E para isso acontecer, meu querido, minha querida design gráfico digital, eu quero fazer um resumo para que você coloque em prática e realmente tudo isso aconteça, tudo isso seja realidade no seu negócio. Tome nota aí. O que teu orçamento profissional precisa ter? 1. Detalhes do serviço. É isso que eu acabei de mostrar na tela anterior. Detalhar o serviço que você vai fazer. Tudo aquilo que você vai fazer para o seu cliente, coloque os detalhes. Tudo aquilo que vai ser executado no serviço, detalha no orçamento. Para que seu cliente olhe para o orçamento e diga, uau, tudo isso é muito barato. Porque se ele olha para o orçamento e tem um item só, ele vai achar caro. Agora, se ele olha para o teu orçamento e tem muito descritivo, tem muita informação de tudo aquilo que você vai fazer, você está praticamente colocando passo a passo do que vai ser feito. Não é errado, até porque isso também te dá uma outra segurança de ele te cobrar assim, ô design, vem cá, por que tu não fez tal coisa? Não estava no pedido, não estava no que nós acordamos, não estava no orçamento. Imagina, você faz o catálogo para ele e devolve ele, tá, mas vem cá, eu queria uma versão em espanhol, eu queria uma versão em inglês do catálogo. De repente ele pensou e não te falou, e daí como é que fica? Não, mas aqui ó, no orçamento não consta a versão em inglês. Nós não conversamos sobre isso, desculpa, mas não está aqui, eu posso fazer, eu posso passar o orçamento. Então você entenda a importância que isso aqui é documento para você. Você passando o orçamento para o seu cliente se torna um documento. Olha o grau de importância de um orçamento profissional bem detalhado. Segundo passo que tem que conter no seu orçamento profissional: preço justo com a sua entrega. O que significa isso? Não adianta você cobrar preço de Lamborghini e entregar Fiat. Não adianta você querer vender Fiat a preço de Lamborghini. Fiat é excelente, excepcional, mas é Fiat e custa X. Lamborghini tem suas vantagens e custa 10x. E está tudo certo. Então, e venda e entregue a mesma coisa. Faça um orçamento, execute o serviço e entregue na mesma escala, na mesma proporção. Agora, um segredinho, abre um parênteses. Você pode entregar a mais? Deve entregar a mais. Fazer uma coisinha a mais? Deve, vai agradar o seu cliente. Mas você nunca deve entregar a menos, porque entregar a menos vai deixar seu cliente triste e aí você vai deixar de vender para ele futuramente. Você vai perder esse cliente, não vai ser fiel a você. Terceiro ponto que o seu orçamento profissional deve ter é identidade visual profissional. Isso que eu mostrei para vocês na tela. Um cabeçalho bacana, um rodapé legal com os teus dados e um miolo, um orçamento bem detalhado, bem escrito. Cuide dos erros de português, cuide para ver se está tudo certinho, cuide para ver se não tem nada que ficou para trás, ficou esquecido. Revise o orçamento, salve, se você estiver fazendo em Word, salve em PDF e depois envie para o seu cliente. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa aula a você crescer em faturamento, alavancar o seu negócio. Deixe seu comentário do que você achou dessa aula, mande suas perguntas e o Adenilson vai estar aqui com o Olhar 2.0 pronto para te ajudar a te levar a faturamentos acima de R$10 mil por mês com seus trabalhos de criação de artes gráficas e digitais. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!